Maravilha, Shavua Tov, Rak Besorot Tovot. Hoje vamos falar um pouco sobre algo muito interessante, muito especial, sobre a importância do Ketoret, Pituma Ketoret. Estamos aqui com o livro do Rabino Pinhas Abirri, um livro que traz muito sobre o procedimento, aquilo que é especial e amok, aquilo que é profundo em relação ao Ketoret. Que relação o Ketoret tem em nossa tefilá e por que devemos fazer o Ketoret? O Ketoret se refere com Alahá, se refere com aquilo que é somente Nistá ou é Niglé? Niglé é aquilo que é revelado, Nistá é aquilo que é oculto. Bom, para começar, nós sabemos que em Shaharit, que é a primeira tefilá que fazemos no dia, depois que nos levantamos, depois do Bikat HaShachar, as bênçãos da manhã, vamos para a sinagoga e no Shaharit, logo no início, antes de iniciar o Shaharit, nós temos os Korbanot e o Pintum Ketoret. Nós temos os Korbanot e nós temos o incenso, né? No início e antes do Alena Lechabea, em Shaharit. E Minha nós temos no início. Mas qual é a ideia e o que isso traz para nós? Nós sabemos que aquele que pronuncia é como ele estivesse fazendo de forma física. Essa é a ideia, a importância não somente da Kavaná, mas o ato da fala. Isso já nos lembra sobre as Levushim, Aleshamá, Sheloshei Levushim, Aleshamá, os três vestimentas da alma, que são pensamento, fala e ação. Isso também se refere ao que é amok, aquilo que é profundo em relação ao Torá Kedushá. Sobre o que consta na Mishnah, as otiot, as letras da Mishnah, são as mesmas otiot da palavra Neshama. Então, aquele que estuda uma Mishnah ou as Mishnayot está mudando de forma positiva a sua Neshama, Neshamot, os seus fragmentos da sua ou das suas almas, né? Porque nós temos fragmentos mais diversificados possíveis. Isso quem traz para nós é o mestre Arizal Tzadik Zichrono Livracha. Bom, em relação à tefilá de Minha, que é a tefilá da tarde, que pode ser feita de forma Gedulá, ou Kataná, ou Ketaná. Gedulá é quando ela é mais próximo do início do meio do dia judaico, né? E Ketaná é mais próximo ao Ashekiah, que é o pôr do sol. Entretanto, na Mishnah, aquele que estuda a Mishnah, recita a Mishnah, está mudando de forma positiva, aquele que recita o Pitum HaKetoret tem benefícios muito especiais. Na Minha, pela Alahá, assim traz o Ramba, aquele que começa com Ashrei, ele cumpre a Alahá. Temos Ashrei, né, como consta no Sidur, né? Temos Ashrei, logo, seguindo de acordo com o Nussar de cada sinagoga ou de cada costume específico, mas aquele que começa com Ashrei, aí vai seguindo, pode ter um Mismor, um salmo, e depois ele já começa direto um Kadish ou até Amidá. Hayav, ele sai de Rová. Ele não precisa realmente fazer o Pitum HaKetoret. Mas aquele que na Minha faz o Pitum HaKetoret, ele acrescenta na Alahá aquilo que é profundo, aquilo que está interno, a beleza da Alahá com aquilo que é mais profundo. Que todos receberam a Kol Yehudim Lekabel Merhasinai. Bom, no Shaharit, ele consta antes do Rodu, antes de iniciar e também antes de finalizar, que é o Alena Lechabea. E, entretanto,
poucas pessoas têm o costume de fazer, já vão direto para a tefilá em si. Mas a ideia desse vídeo é trazer a beleza e a importância, claro, dando devidas pinceladas para deixar que aquele que busca a beleza do conhecimento sagrado possa também fazer as suas devidas pesquisas, não somente numa fonte, mas pelo menos em 3, isso é judaico, em 3 fontes, em 3 autores, e pesquisar, saber o que é o Pitum Ketori, de onde veio, ver 3 autores em relação a esse fato. Não preciso me prolongar em falar quem é o Rabino Pinhas Zambirri, até porque ele recebe cartas de recomendação que vão, né, do Chacham Maran Ovadia Yosef, Tzadik Zilon Libraha, que foi o seu aluno, como do Mekubal de Bagdá, que foi para Israel, Jerusalém, Chacham Yitzhak Kadori, o próprio grão-rabino sefaradi de Jerusalém, dos marroquinos, e que trouxe muita luz da Alahá, Shalom Machash, entre outros, né, o próprio Raham Davi Pinto, por exemplo. O Rabino Davi Pinto, que é um renomado cabalista de família de cabalistas da França, por exemplo, Marrocos, ele traz que todo aquele que adquirir esse livro ou que busca pesquisar sobre assuntos relativos ao Ketoret, para ele é garantido trazer uma bênção de sucesso naquilo que ele faz no seu lar. Bom, em relação ao Pitum Ketoret, das qualidades e da importância, nós temos exatamente da sua qualidade e da importância, citando o Midrash Tarhumá, na Parashat Tetzaveh, e também do Bereshit Rabbah, e mais um Zohar na Parashat Vaikra, as palavras da Gemara em Maseret Yomá 44a, sobre o fato que o Ketoret ele expia a Leshon Hará, a maledicência, ou seja, de quem faz e se arrepende. Essa é uma forma de fazer com que isso se desentregue e se transforme somente em Torá. E para que também não ocorra a maledicência. Isso é muito importante. Agora, acredito que alguns de vocês já escutaram falar do autor do Pelei Yoetz, né? O Rabino Eliezer Papo. Ele traz que uma das melhores formas de ter a grandeza no coração para poder recitar e ter consciência de boas palavras é a recitação diária do Pitum Ketoret. O Rabbeinu Bachye traz que todo aquele que se ocupa das alahot referente a oferenda de expiação é como se tivesse oferecido, e a meta é que cada um medite sobre a explicação de cada trecho para saber o que ele se refere. Né? Então, a própria Alahá, eu trago, por exemplo, o Magen Avraham, Ora Chachai, no Shulchan Aruch, que a leitura dos trechos dos sacrifícios, por exemplo, dos korbanot, ela é válida como uma oferenda apenas quando a pessoa entende o que está falando. O que isso traz para a gente? Que não devemos fazer as coisas de forma mecânica. Quando a gente faz de forma consciente daquilo que a gente está fazendo, tendo consciência, o korbanot se torna realmente uma oferenda. Isso não sou eu que falo, mas assim traz o Magen Avraham no Shulchan Aruch. O que a Mishnah Berurah fala disso? A Mishnah Berurah foi composta pelo mestre Hafetz Haim, dando um comentário em relação ao Shulchan Aruch na seção Ora Haim, que é uma seção ligada à vida, para a vida.
Então ele traz que a pessoa ela tem que entender o que está fazendo, tem que entender o que está sendo citado. Ou seja, a conclusão é que a pessoa ela recite, mas ela entende o que ela está fazendo, o que ela está recitando. Então, em relação ao Ketoret, olha só o que o Zohar traz na Parashá Pinhais. Recitá-lo pela manhã, antes do Aleno Lechabeia, ele anula um mau decreto sobre algum membro da família ou sobre ele mesmo. Né? E os nossos mestres trazem que o principal motivo do Ketoret é barrar as epidemias e o fato que elas despertar no coração das pessoas para que se arrependam, que se façam techuvá, conectando com o mês de Elul, o mês que a gente tem que fazer techuvá com força nesse sentido. Então você tem que fazer sempre com muito cuidado qualquer recitação de qualquer trecho, mas fazer com kavaná aquilo que está fazendo. E consta no próprio Maser de Shabbat que a tzedakah ela muda um mau decreto, como ela anula também um mau decreto e como ela evita a morte. Antes de fazer tefilá, é importante colocar umas moedinhas na cupá, na caixinha de tzedakah, com a intenção de que possa ajudar as pessoas. Por menor que seja as moedas, por menor que seja a tzedakah, ela pode livrar da morte. Somente boas notícias hoje e sempre.